Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, consolo nas Escrituras. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre perseverança. O texto que nós vamos nos basear é Gálatas capítulo 6, versículo 9. Está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Diante desse momento que nós estamos vivendo, uma dificuldade, o coronavírus se espalhando, a perspectiva de um lockdown em São Paulo, as pessoas dentro das suas casas restritas, muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão deixando com que a sua vida se restrinja a esse modo de pensar doentio que o mundo está colocando. É claro que eu não estou dizendo que a doença não existe. Ela existe. Mas se você se entregar, pode ter certeza que você vai ter a sua imunidade cada vez mais baixa e você vai ficar mais suscetível à doença. Talvez a palavra do dia diante dessas circunstâncias seja a perseverança. Muitos estão dentro das suas próprias casas, não saem, não tomam sol, não conseguem produzir nos seus organismos a vitamina D, que é tão importante para a imunidade. Portanto, é necessário que nesse momento você levante a cabeça. Perseverança deve ser a palavra do dia. Eu quero meditar com você um pouco hoje nestas palavras. Vamos fazer o bem, não vamos desistir. Nós vamos colher no tempo certo, ok? Vem comigo agora encontrar esse consolo nas palavras que vou lhe trazer. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque nós vamos colher no tempo certo, se nós não desanimarmos. Essa é uma promessa de Deus na nossa vida. Quantas pessoas às vezes acabam desistindo, acabam deixando que o desânimo faça com que elas parem algo muito valoroso. O mundo está cheio de pessoas cultas que fracassaram, talentosas, pessoas que se frustraram, perdedores que são inteligentes, pessoas com excesso de capacidade para fazer o bem. Todos nós conhecemos alguém que se enquadra em uma destas categorias. São indivíduos que passam pela vida sem alcançar um mínimo de sucesso, até nas tarefas ou atividades mais simples, embora pareçam muito qualificados. Poder-se-ia pensar que a posse de tais atributos, o talento, a educação, a inteligência, a força, a agressividade, a sabedoria, assegurariam essas pessoas o sucesso automático. Mas não é assim. Por quê? Porque nem todos os que estabeleceram objetivos fizeram planos e agiram com perseverança até triunfar. Ainda podemos nos lembrar do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Diante dessa situação, nós vemos que muitos, com as suas oportunidades de realizar o objetivo, foram limitados. São pessoas que mudam de rumo quando não deviam, ou facilmente se dão por vencidas, ou até mesmo perdem a confiança e o entusiasmo. E, como sempre, encontram um motivo para não perseverar. Simplesmente abandonam tudo. E isso tem efeitos desastrosos. Os planos que realmente valem a pena devem ser seguidos até o fim. Perseverar quer dizer manter o curso fixo, não considerando os atrasos, as dúvidas ou as dificuldades. Quer dizer não se dar jamais por vencido. É a habilidade que separa os ganhadores dos perdedores. A característica mais típica e comum dos que triunfaram é a perseverança. Isto se dá por certo nos esportes, nos negócios, na ciência, nas artes e em qualquer outro empreendimento orientado por metas.
Perseverança é a habilidade de percorrer todo o trajeto. É o que, em última instância, significa cruzar ou não a linha de chegada. Este compromisso de terminar a corrida nunca é fácil. Há épocas em que somos tentados a ir atrás de interesses que nos dão prazer imediato, negligenciando assim as prioridades a longo prazo. Vamos relembrar os últimos 10 anos da nossa vida? O que foi que abandonamos? E do que agora nos arrependemos? Gostaria de ter terminado o segundo grau? Gostaria de ter feito uma faculdade? Talvez uma pós-graduação? Queria ter continuado as aulas de canto, de dança, de piano ou outro idioma. Desejaria ter permanecido naquele emprego simples que mais tarde lhe apresentaria uma oportunidade de promoção. Gostaria de ter se empenhado mais para manter um relacionamento ou uma amizade antiga que terminou quando surgiram momentos difíceis. Muitos carregam cicatrizes ou feridas profundas por terem desistido de algo ou de alguém. Muitos são os que olham para o seu passado, balançam a cabeça e perguntam-se: por que eu desisti com tanta facilidade? A resposta é simples. É infinitamente mais fácil desistir do que perseverar. Quando você achar que é difícil prosseguir, eu gostaria de falar para você a história de um caçador de diamantes chamado Rafael Solano. Solano habitava na Venezuela. Ele era um dos muitos nativos pobres que buscavam enriquecer. Um dia ele foi peneirar as pedras de um banco de areia de um rio seco, onde se dizia haver diamantes. Ninguém, contudo, havia tido a oportunidade de encontrar diamantes na areia. Um por um, aqueles que chegavam e partiam do local tinham seus sonhos despedaçados e seus corpos exauridos. Desanimado e exausto, Solano acabara de decidir que também deveria parar. Não dava para continuar a buscar os diamantes naquele banco de areia. Ele não tinha nada para mostrar após meses de trabalho. Solano então abaixou-se para peneirar mais um punhado de pedregulhos, para que ao menos pudesse dizer a si mesmo que tinha inspecionado cada pedregulho na sua propriedade. Dos pedregulhos na sua mão, ele pegou um que parecia um pouco diferente. Ele o pesou na outra mão, parecia realmente mais pesado. Ele o mediu e o pesou numa balança. Será que era o que ele realmente pensava? Exatamente. Solano havia encontrado um diamante bruto, na última peneirada. O joalheiro nova-iorquino R. Winston pagou $200.000 por aquela pedra. Quando o diamante foi polido e lapidado, ficou conhecido como Libertador e é considerado o maior e mais puro diamante não minado do mundo. Quando consideramos o exemplo de Solano, podemos analisar a nossa própria circunstância. Talvez você esteja atolado num trabalho por semanas, meses, ou até mesmo por anos, sem ver muito resultado. Mas hoje pode ser o dia. Não desista. Quando perseguimos um objetivo, às vezes encontramos reveses. Há muitos homens e mulheres através da história que conseguiram enorme sucesso somente depois de terem tentado e tentado e tentado novamente. Você pode fazer o mesmo. Conforme disse o apóstolo Paulo, não desistamos de fazer o bem, porque nós colheremos na época certa. Sendo assim, o dia de hoje é com a palavra de ordem: perseverança. Pense nisso. Eu tenho certeza que o seu dia será melhor. Diante de tudo que nós abordamos aqui, que tal você levantar a cabeça? Que tal perseverar mais um pouco? A última peneirada você poderá encontrar o diamante. Lembre-se disso. Finalmente. Palavra de um perseverante que acaba de atingir o seu objetivo. O nosso pensamento e reflexão de hoje está baseado no livro Insight, de Daniel Carvalho Luz. E lembre-se,
persevere. A última peneirada pode ser a bola da vez para você. Até o nosso próximo encontro, pela Bíblia, consolo nas Escrituras.